Antes de dormir hoje, faça isso se sua alma está cansada de carregar tudo sozinha. Você não foi feita para carregar tudo sozinha. Antes de dormir hoje, eu preciso que você pare por alguns minutos e escute isso com calma, porque talvez o seu maior cansaço não venha do corpo. Venha da quantidade de peso emocional que sua alma está carregando em silêncio há tempo demais. Você continua funcionando, continua ajudando todo mundo, continua tentando resolver tudo, continua sendo forte até quando ninguém percebe o quanto sua mente está cansada. Mas existe um momento em que o coração começa a pedir descanso. E talvez você tenha chegado exatamente nesse ponto. Você tenta dormir, mas os pensamentos continuam. Tenta relaxar, mas sua mente continua vivendo problemas que ainda nem aconteceram. Tenta parecer bem, mas alguma coisa dentro de você está emocionalmente exausta. E sabe o que é mais difícil? Muitas vezes ninguém percebe, porque pessoas que carregam tudo sozinhas aprendem a sofrer em silêncio, aprendem a responder "está tudo bem", aprendem a continuar mesmo cansadas, aprendem a esconder o peso que estão sentindo, mas Deus viu o esforço emocional que ninguém enxergou hoje, viu as preocupações que você guardou, viu o momento em que sua mente ficou pesada, viu quando você sentiu vontade de desistir de pensar em tudo por alguns minutos. Mateus 11:28 diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Perceba isso. Jesus não chamou apenas pessoas fortes. Chamou pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas, pessoas emocionalmente no limite, pessoas que estavam tentando suportar peso demais sozinhas. E talvez hoje sua alma precise parar de lutar por alguns instantes, porque existe um tipo de cansaço que não melhora apenas dormindo. Melhora quando o coração finalmente encontra descanso. O peso emocional de quem sustenta todo mundo. Existe um tipo de pessoa que sempre tenta sustentar tudo ao redor. Ela escuta, aconselha, ajuda, resolve problemas, absorve preocupações dos outros, mas quase nunca fala sobre o próprio cansaço. Talvez você seja assim. Você se preocupa com todo mundo, mas ninguém imagina o quanto sua mente está pesada quando a noite chega. E o mais perigoso é que isso vai se acumulando silenciosamente. A pessoa aprende a continuar funcionando cansada, aprende a ignorar os próprios limites, aprende a sobreviver emocionalmente, até que um dia percebe que perdeu a capacidade de descansar de verdade. Você deita na cama, mas a mente continua acelerada, continua lembrando problemas, continua antecipando dificuldades, continua tentando controlar situações. E aos poucos, o coração vai ficando cansado de carregar tudo sozinho. Provérbios 12:25 diz: "A ansiedade no coração do homem o abate." Ansiedade desgasta, peso emocional desgasta, excesso mental desgasta, e talvez o que está cansando sua alma hoje não seja apenas o que aconteceu. Talvez seja o tempo que você passou tentando sustentar tudo sem descanso interior. O que sua alma precisa antes de dormir hoje. Então agora, desacelere. Respire devagar. Não tente resolver toda a sua vida nesta madrugada. Não tente encontrar respostas para tudo agora. Não tente carregar mentalmente o amanhã. Apenas permita que sua mente diminua o ritmo por alguns minutos. Talvez faça muito tempo que sua alma não encontra silêncio verdadeiro, porque existe sempre uma preocupação, uma responsabilidade, um medo, um excesso. Mas hoje, antes de dormir, faça algo diferente. Pare de alimentar o peso. Desligue o excesso. Afaste distrações. Respire profundamente. E enquanto você respira, entenda isso. Nem tudo depende de você. Salmos 46:10 diz: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Primeiro, aquietar. Depois, perceber. Talvez Deus não esteja distante.
Talvez sua mente esteja cansada demais para perceber a presença dele, e esta noite, sua alma precisa descansar mais em Deus do que nos próprios pensamentos. O momento em que você para de lutar sozinha. Talvez sua alma esteja cansada não porque você é fraca, mas porque tentou ser forte por tempo demais, tentou suportar tudo, tentou controlar tudo, tentou carregar dores silenciosamente. Mas ninguém consegue viver permanentemente em estado de tensão sem se quebrar internamente. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda ansiedade, não apenas uma parte. Talvez hoje Deus esteja pedindo apenas isso. Entregue o medo, entregue o excesso, entregue os pensamentos que estão roubando sua paz, porque existem pesos que sua alma nunca deveria carregar sozinha. A oração da alma sobrecarregada. Deus, eu estou cansada de pensar demais, cansada de carregar preocupações em silêncio, cansada de tentar ser forte o tempo inteiro. O Senhor conhece minha mente, conhece meu coração, conhece o peso emocional que ninguém percebe. E esta noite, eu não quero continuar segurando tudo sozinha. Acalma meus pensamentos, silencia minha ansiedade, diminui essa inquietação dentro de mim, porque eu preciso descansar, preciso sentir paz novamente, preciso sentir que minha alma pode respirar sem medo. Salmos 55:22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Então eu entrego meus medos, entrego minhas preocupações, entrego tudo aquilo que está cansando minha alma. E peço apenas uma coisa: fica comigo esta noite, em nome de Jesus. Amém. O descanso que sua alma estava procurando. Agora apenas respire, devagar. Você não precisa resolver tudo hoje. Não precisa carregar o amanhã antes dele chegar. Deus continua cuidando daquilo que você não consegue controlar. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Talvez hoje sua alma não precise de mais força. Talvez precise apenas descansar. E mesmo que sua vida ainda tenha desafios, você não precisa enfrentar tudo sozinha. Porque Deus ainda sabe encontrar pessoas cansadas. E existem pesos emocionais que Ele ainda quer tirar silenciosamente do seu coração, quando o silêncio começa a curar sua mente. Existe um momento depois da oração em que algo começa a mudar silenciosamente dentro da pessoa. Não porque todos os problemas desapareceram, não porque a vida ficou perfeita de repente, mas porque a alma finalmente parou de correr por alguns instantes. Talvez faça muito tempo que sua mente não experimenta isso. Silêncio sem medo, silêncio sem excesso, silêncio sem precisar pensar em tudo ao mesmo tempo. Porque quem vive carregando peso emocional por tempo demais, desaprende a descansar. Até os momentos de pausa parecem estranhos. Até a tranquilidade gera inquietação, como se a mente tivesse se acostumado a viver permanentemente em estado de alerta. Mas Deus não criou você para viver assim. Filipenses 4:6-7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Guardar. Perceba essa palavra. Existe uma paz que protege a mente cansada. Uma paz que diminui o barulho interno. Uma paz que não depende de ter todas as respostas. E talvez seja exatamente isso que sua alma estava procurando. Não mais controle, mais descanso. Não mais esforço emocional, mais presença de Deus. Talvez hoje, antes de dormir, você precise entender algo muito importante. Descansar também é um ato espiritual, porque quando a pessoa entrega o peso que estava destruindo sua paz, o coração finalmente encontra espaço para respirar novamente. Então, não volte a alimentar ansiedade esta noite. Não pegue novamente todos os pesos que você acabou de entregar para Deus.
Apenas descanse. Deus ainda cuida de você mesmo, no seu limite. Talvez você tenha passado tempo demais acreditando que precisava ser forte o tempo inteiro, mas Deus nunca exigiu isso de você. Ele nunca pediu que sua alma suportasse tudo sozinha. Nunca pediu que você escondesse sua dor. Nunca pediu que você carregasse silenciosamente pesos que estavam destruindo sua paz. Salmos 23:1 diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Um pastor conduz, protege, cuida, sustenta. E talvez hoje sua alma precise lembrar que ainda existe cuidado sobre sua vida, mesmo no meio do cansaço, mesmo quando sua mente está pesada, mesmo quando você não consegue explicar o que sente, mesmo quando tudo parece emocionalmente difícil demais. Deus continua perto, continua vendo suas lágrimas silenciosas, continua conhecendo os pensamentos que você nunca conseguiu contar para ninguém. Continua sustentando você até nos dias em que sua força parece pequena demais. E talvez esta noite seja o começo de algo importante. Talvez não o fim imediato de todos os problemas, mas o começo do descanso que sua alma precisava há muito tempo. Porque existem noites em que Deus não muda primeiro as circunstâncias. Ele começa mudando o coração cansado que estava tentando carregar tudo sozinho. Então, antes de fechar os olhos hoje, lembre-se disso. Você não precisa continuar vivendo em guerra dentro da própria mente. Existe descanso para sua alma. Existe paz para seu coração. Existe cuidado de Deus até nos dias em que você sente que chegou no limite. Mateus 11:28 diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Talvez seja exatamente isso que sua alma precisava ouvir esta noite. Que você não precisa suportar tudo sozinha, que você não precisa carregar o amanhã antes dele chegar. Que você não precisa esconder o próprio cansaço diante de Deus. Então agora, apenas descanse, respire mais leve, desacelere seus pensamentos. Permita que sua alma permaneça em silêncio por alguns minutos, porque Deus ainda sabe encontrar pessoas cansadas. E enquanto você dorme esta noite, Ele continua cuidando daquilo que sua mente não consegue controlar.